Os especialistas apontam que dificilmente o país cumprirá a meta de inflação em 2022. Assim como no ano passado, a previsão é terminar este ano com a meta estourada. Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, acelerou para 0,67%. O acumulado dos últimos 12 meses está em 11,89%. Os números impactam diretamente no dia a dia e no orçamento das famílias. Vou conversar mais sobre esse assunto agora com a planejadora financeira, a Rosiele Pegado. Ela está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Então, esse aumento generalizado de preços impacta praticamente todas as áreas da nossa vida, né? Eu estou com um dado aqui que me chamou muita atenção. O café da manhã do brasileiro teve um aumento de 26,15% entre junho de 2021 e junho de 2022. Essa é uma alta bem expressiva, né? É bastante significativa, principalmente porque é um alimento essencial, né? É muito difícil você não ter uma família que não consuma esse produto. O Banco Central tem como um dos principais objetivos, né, frear a inflação. Quero saber de você quais são os mecanismos usados para isso e por que não tem dado tão certo, já que a gente tem visto há muito tempo o país sofrer com a inflação. O primeiro ponto a gente tem é a política monetária. Então, a gente aumenta a taxa de juros, a taxa de Selic, né, diminui o acesso ao crédito para que a população consuma de modo à vista. Porém, isso funciona quando é uma crise por demanda. Existe uma alta procura e aí, então, se aumenta a Selic, a taxa de juros, para conter. Não está funcionando porque nós viemos de um outro cenário, que é o pós-pandemia. A gente hoje tem a diminuição da mão de obra e também da matéria-prima. E isso fez com que aumentasse bastante o produto. Além disso, a gente teve aumento no combustível. Então, tem um aumento no transporte e isso vai gerar um aumento na entrega final, que será na mão do consumidor. Então, pressionando, pós-pandemia, teve a crise na Europa, né, com aquela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E, além disso, aqui no Brasil, nós teremos a eleição. Então, tudo isso pressiona para que a inflação aumente e essa estratégia da política monetária não funcione tão bem nesse momento. Você começou a falar aí sobre a questão dos combustíveis. Recentemente, a gente tem visto uma queda no preço dos combustíveis, isso por causa de redução de impostos, né? Quero saber de você, então, essa redução no preço do combustível deve ajudar a segurar um pouco a inflação dos outros produtos? É uma questão, assim, que a gente pode falar mitigatória, né? Lá na frente, após a eleição, isso vai voltar. Então, se tira de uma parte da educação, da saúde, diminui o combustível, porém isso vai voltar para o consumidor no próximo ano. Então, a gente tem uma diminuição no combustível, mas a gente ainda tem a falta de mão de obra e de matéria-prima. E aí, a gente ainda tem essa pressão da inflação. Então, é uma diminuição muito pouca, assim, muito pequena, irrisória, perto do que seria se não tivesse a falta de mão de obra e de matéria-prima. Tá explicado. E tem como remediar? A população está com dificuldade para comprar até o básico, né? Tem como amenizar os impactos de tantas altas, principalmente as pessoas mais pobres, aqueles brasileiros que hoje vivem com pouco dinheiro? Agora é uma questão muito estratégica de cada família entrar em ação, onde tentar reduzir, porque antes você tentava ir várias vezes no supermercado para pegar a promoção, mas eu tenho um aumento no transporte. Então, eu tenho que avaliar esse custo. O outro é trocar a marca do produto por um produto mais acessível e aprender a cozinhar com a casca, fazer alimentos com a casca, tentar aproveitar, fazer um planejamento de alimentação, um cardápio, que com aquele produto que você compra, você consiga fazer vários outros pratos
e também trabalhar o comportamento. Por quê? Porque muitas vezes nós observamos que os produtos estão aumentando e nós não fazemos nada, nós acreditamos que aquilo vai passar, né? E estamos vendo que isso não está passando tão rápido assim. Então, é chegar com a família, mostrar a realidade, mostrar o orçamento e pedir a colaboração de todos, né, em todas as áreas. Vamos organizar, diminuir o desperdício, comprar aquilo que de fato é essencial aqui, e esse é o novo cenário que nós estamos vivendo, e pedir a colaboração de todos. É uma ação imediata, e também ter muito cuidado com o cartão de crédito, porque se você parcela no supermercado e no próximo mês você não consegue pagar essa fatura desse mês, mas você vai ter que comprar de novo, a taxa de juros por conta para conter a inflação está muito alta. Então, é muito fácil se enrolar, se perder no cartão de crédito nesse cenário. Dicas importantíssimas. Me chamou a atenção essa questão que você citou de ser aberto, né, com a família, porque falar de dinheiro ainda é tabu para muita gente. Então, é fundamental que os chefes ali da família sentem-se e expliquem para todo mundo qual é a real situação, para que todo mundo tente, da forma que puder, apertar ali um pouquinho, dar uma economizada. Tem como a gente elencar as áreas mais afetadas por esse aumento generalizado de preços? Temos sim. A alimentação, né, a gente pode ver, o transporte e a saúde. Né, principalmente porque a gente veio de uma crise de saúde. Então, a gente percebe aumento na medicação, a gente já percebe aumento na alimentação, principalmente no supermercado e fora. Então, você não tem muito agora como escolher. E no transporte, tanto o transporte pessoal, né, que é o combustível, como o transporte coletivo. Para a gente explicar para quem está em casa, essa alta na inflação, ela faz as pessoas ficarem mais pobres. Explica isso para a gente, porque às vezes a pessoa fala, não, comigo não, eu continuo ganhando o mesmo tanto. Explica de que forma essa alta impacta ali no dia a dia das pessoas e por que a gente ouve tanto isso, que a inflação acaba deixando as pessoas mais pobres. De forma bem simples, a inflação ela diminui o poder de compra. Então, eu tenho um aumento do produto numa loja, no supermercado, porém, o aumento do meu salário, da minha receita, não é na mesma proporção. É por isso que eu tenho que sempre fazer um planejamento financeiro, organizar, para ter uma reserva. Essa reserva tem que estar investida em um produto financeiro que eleve a inflação, porque eu tenho a diminuição de poder de compra. O meu dinheiro, o que R$100 compra hoje, daqui uma semana, um mês, não irá mais comprar. Então, eu preciso me proteger dessa inflação para eu não perder o poder de compra. É por isso que é fundamental o planejamento financeiro. Rosiele, agora o governo quer subsidiar um monte de coisa naquele pacote de bondades ou na PEC Kamikaze, a gente inclusive falou sobre isso aqui no nosso programa. Aumentar o Auxílio Brasil para R$600, subsidiar até R$1.000 para quase 1 milhão de caminhoneiros, entre várias outras medidas. Quero saber de você, qual a sua opinião com relação a esse assunto? Isso tem o poder de impactar ainda mais na inflação? O que esperar? Será que isso pode ser benéfico ou não aqui para o nosso país, quando a gente fala da esfera econômica? Tanto dinheiro assim sendo colocado no mercado sem aumentar a produção. Em um ano de eleição, a gente percebe que tem essas doações, essa bondade, porque tem um objetivo por trás. Mas o que a gente deve entender é que toda doação, o governo ele não produz dinheiro, quem produz são as empresas, são os trabalhadores. Então, ele entrega numa ponta e na outra ponta vai sair esse dinheiro. Então, provavelmente, vai aumentar as taxas, os impostos daqueles que pagam, né, esses valores para que essa doação seja feita. Então, a gente tem a entrega numa ponta e a retirada na outra ponta. E possa ser que, após a eleição, esses valores não continuem, essas doações não continuem. Então, não é algo que vai resolver o problema, porque pode ser algo muito temporário e que vai afetar uma outra ponta.
Ou seja, pode ser mais prejudicial. É aquela história, né, do remédio, que às vezes o efeito colateral do remédio é pior do que a doença, né? Então a gente tem que avaliar com muito cuidado essa questão. Se você pudesse dar uma dica, só uma dica para quem está acompanhando agora, está com as contas apertadas, acho que é a realidade de grande parte do Brasil, da maior parte das pessoas que estão nos acompanhando agora. Se você pudesse dar uma única dica para essas pessoas, qual seria? Monte o seu orçamento, avalie a sua realidade financeira e trabalhe dentro dela. Principalmente com as redes sociais, a gente sempre acha que as outras pessoas estão melhores do que a gente e a gente acaba negligenciando a nossa própria vida financeira. Então, olhe para a sua realidade, foque no seu orçamento e crie a estratégia de acordo com os seus objetivos e a sua realidade para tentar mitigar o problema nesse momento. E uma dica principal é cuidado com o cartão de crédito. Quando eu devo abrir mão do uso do cartão de crédito? Porque a gente sabe que é uma dívida muito cara, né? Então, se você não consegue pagar, isso vira uma bola de neve, dá um tempo você está pagando só juro, né? O que você comprou mesmo ali, o valor é muito pequeno. Porque muitos especialistas falam para a gente a questão de trocar uma dívida por outra, uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Como que a gente pode fazer isso? A gente negocia isso com quem? A taxa do cartão de crédito, de fato, ela é a maior do mercado. Então, se eu tenho uma taxa de cartão de crédito ali entre 16, 15, você vai olhar ali no seu cartão de crédito. E eu vejo que eu não vou conseguir pagar e eu trabalho, eu sou carteira assinada. É interessante você pedir um crédito pessoal, um consignado, que tem uma taxa inferior a 3% a 4%. Então, quando você tem uma dívida de 16, você troca por uma de 6, você tem uma diminuição de 10%. E é isso que é trocar uma dívida cara por uma dívida barata. Você pega o dinheiro aqui para pagar o cartão de crédito e aí começa a pagar o banco, mas uma taxa menor. Isso vai fazer com que a sua parcela seja menor, porque você tem uma menor taxa de juros. Mas é muito importante que você tenha um planejamento para que você quite o cartão de crédito e fique pagando só o empréstimo pessoal que você pegou. Ou seja, enquanto está pagando essa conta, esquece o cartão de crédito, né? Porque a pessoa tem o cartão ali livre, né? Porque ela já teria pago nesse caso, e aí ela vai querer usar o cartão e aí ela pode se enrolar de novo, né? Isso, né? Ela tem aquela sensação, já paguei o cartão de crédito e não estou mais devendo, e esquece que ela tem o crédito pessoal. Então, é muito importante que você seja firme, porque o nosso comportamento acaba querendo comprar, né? A gente tem essa vontade. Comprar é gostoso, mas a gente tem que entender que o nosso salário não comporta todos os nossos desejos. Então, quando a gente cria uma estratégia, a gente tem que ser firme nela para que a gente não se enrole. E sempre usar o cartão de crédito de forma muito racional, muito criteriosa, entendendo que é para ajudar o seu orçamento. E jamais use o cartão de crédito como uma extensão do seu salário. Tem gente que recebe 3 mil, tem 5 mil de limite no cartão de crédito e acha que ganha 8 mil. Isso não existe, você ganha 3 mil reais. Dicas importantes. Rosiele Pegado, planejadora financeira, muito obrigado pelas suas dicas aí para o pessoal conseguir organizar as contas, apesar da inflação. Está corroendo ali o nosso poder de compra, mas a gente vai tentando daqui, tentando dali, evitar problemas maiores, né? Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, Wilker. Tchau, tchau.